Fala pessoal, mais um ManzaCast para vocês, Lúcio Manzanetti. Queria falar que o nosso canal é dedicado a falar sobre arquitetura, engenharia, trazer arquitetos, lojistas, todo mundo ligado ao setor da construção civil. Agradecer os patrocinadores, Obratec Projetos e Polo Vale Decor. Os nossos episódios são exibidos terças e quintas, às 20 horas no YouTube, e você pode acompanhar na rede social, no Instagram, os episódios, né, os convidados, tal, tudo. A gente vai postando ali quem vai ser exibido na semana, beleza? Bom, hoje eu tô aqui com uma amiga de Taubaté, arquiteta Veridiana Guarnieri. Ó, quase que fugiu aqui o nome. Italiano. E aí, Veri, beleza? Tudo bom? Como é que tá? Tudo bem, tudo certinho, graças a Deus. Tá. Show de bola. Ela tava contando aqui do Quiririm e tal, da família dela, aí a gente vai conhecer um pouquinho dessa história. Conta pra gente quem é a Veridiana. Pelo nome já diz, né? Guarnieri, total italiano, né? Sim. Eu sou de Taubaté. Uhum. E aí a minha família veio de fora, meu avô veio e fez toda a parte de lavoura lá em Quiririm. Uhum. Aí a gente tem um espacinho lá, meu escritório é em Quiririm, e aí desde sempre ficamos todinho em Quiririm. Só que meu pai, ele deu uma desgarradinha Da família. da família, e a gente foi ser engenheiro civil, né? Ele é engenheiro civil? Ele foi. Trabalha na área? Sempre trabalhou. Na verdade, meu pai já é falecido, Sim. mas ele sempre trabalhou e ele foi estudar fora. E aí ele veio com toda a parte de saneamento básico e loteamento, etc. Então ele fazia essa parte de loteamentos mesmo? Isso, comprava áreas e fazia uns lotes, então tinha toda a parte de saneamento básico, guia, sarjeta, tubulação de esgoto e tal. Eu fui criada, né, nesse meio de terra, entendeu? Maravilha. E aí eu me apaixonei, né? E ele estudou onde? Você falou que estudou fora? Ele fez USP São Carlos. Ele fez show de bola. E foi, depois voltou. E minha mãe fazia química em São Carlos, mas era de Limeira. E aí se conheceram lá. Se conheceram e vieram para Taubaté. E aí... Beleza. E teve alguma influência, né, quando você era adolescente, você vendo o pai ali trabalhar na construção civil, engenharia, ou da onde veio essa vontade de ser arquiteto? Então, tem. Na verdade, vou ser bem sincera, olha, eu sempre fiquei com meu pai, ia pra lá, pra cá, etc., gostando de ver o que dá para ser feito com o terreno, entendeu? Sim. Aí é muito legal, né? Muito legal. Aí, o que acontece? E eu sempre gostei de desenhar. Eu sempre desenhei. Então, o meu começo foi na parte de artes mesmo. Então, eu fazia pintura. Então, eu fiz pastel, aquarela, óleo. E nisso, na adolescência, né? Sim. Aí, eu precisava ter uma solução do que eu vou fazer. Sim, uma ideia, a hora que foi chegando a hora do vestibular ali. Exatamente. Né, o que eu vou ser. É o que eu vou ser. Só que nesse meio de tempo, eu sempre também joguei vôlei pela minha escola, depois também joguei vôlei por Taubaté, então eu ficava naquela dúvida. O que eu vou fazer, o que eu vou ser, como vai ser. Aí eu vou fazer um teste vocacional. E eu falo também, né? Muito bom. A gente fala, e aí eu falei assim, nossa, deu 3. Comunicação, artes e educação física. Eu falei, gente, e agora? E agora? O que eu faço? Bom, a educação física, eu falei, gente, eu nunca que eu vou estudar um corpo humano, mas nem, deixa lá, eu só quero jogar, tá tudo bem. Aí a artes deu e valor em primeiro lugar. Eu falei, nossa, então é aqui que eu vou. E lá tinha arquitetura, né, em Taubaté. Então, legal. Falei, meu pai não queria que eu saísse perto dele, né? Sim. Aquela coisa italiana. Aí eu entrei na faculdade, logo de cara já. Na Unital mesmo, você fez? Na Unital de Taubaté. Eu fiz 3 vestibulares fora, fiquei na lista na Federal de Florianópolis, mas daí perdeu aquela coisa, não tinha muita comunicação, não tinha segunda chamada. Tá bom, né? Coisa. Taubaté ali, você já estava ali no Quiririm. Tudo certo, tava em casa, né? Beleza. E aí, você fez a faculdade e durante a faculdade você começou já a trabalhar na arquitetura ou não? Como é que foi? Foi muito legal, porque daí eu entrei e o que acontece? Já entrei pensando assim, vamos estudar. Para estudar, eu acho assim,
toda a possibilidade que a gente tem era os livros, e agora com a internet, né? Então, a gente ajuda mesmo. Tem uma boa faculdade, mas quem faz a faculdade sempre é o aluno. Exato. Não é? Então, eu peguei, comecei a estudar, falei, me apaixonei em relação à parte de projetos. E aí já comecei a engajar, daí já fui ser como é que se diz, representante de sala, daí depois já fui pro DA, já conheci o pessoal. Chegou a trabalhar com o pai? Cheguei. Mas meu pai fazia muito loteamento. Então, na verdade, eu fiquei na parte mais de projeto. E quem tomou conta lá, porque assim, o meu escritório é uma empresa familiar. Então, eu tenho meu irmão mais velho, que é administrador, e eu arquiteto, e meu irmão mais novo, engenheiro civil. E o meu irmão mais novo é que toma conta dessa parte de loteamento. Eu sou a parte de arquitetura. Ainda faz? Faz, temos loteamento. Nossa, preciso conversar com seu irmão, então. Está todo convidado para o escritório, entendeu? Vamos lá. A gente faz loteamento, já fez loteamento em Guará, loteamento agora em Quiririm, a gente faz, Taubaté, enfim. Massa. E nisso ele realmente pegou a linha do meu pai. E eu, como gostava muito de arrumar a casa, eu ia fazer a parte de design interiores e tal, falei, não, vou fazer arquitetura que... Ele falava, vai na arquitetura que você tem um ramo muito grande, você pode escolher o que você quiser, entendeu? E aí eu fui. Daí me apaixonei e no terceiro ano já arrumei um estágio. Lá em Taubaté mesmo. Já trabalhava em estágio, meio período. Trabalhava com quem lá? Com o arquiteto Armando Galão. Não conheço. Não, ele é mais velho. E ele me ensinou muito sobre... Foi muito engraçado, porque assim... Na área ainda? Ou... Tá sim. Legal. Ele tá. Mas é legal porque ele foi na parte bem assim... Você vai ser arquiteta, não é só desenho, entendeu? Então vamos estudar lei, vai para a prefeitura. É bom, né? Aprender como é que faz. Exatamente. No terceiro ano eu já tinha toda a noção de legislação, entendeu? Era muito Até legal. Porque você que acaba fazendo ali. Você é estagiário, mas você que acaba fazendo, indo na prefeitura e tal. Prefeitura, tudo, né? E aí, é bom, né? Um aprendizado muito legal. Foi uma super escola. Daí, logo em seguida... Eu vim trabalhar aqui em São José, no quarto ano. Fui convidada pelo meu professor de estrutura, chamava Márcio Stefano, trabalhar numa escola do FDE. Ele tinha pego uma escola do FDE e eu fiquei responsável por todos os desenhos. Eu já fiz projeto para FDE, já. Já, não é? Já. Tem um caderno, você tem que olhar aquele caderno. Nossa, muita coisa. É legal que é tudo definido, né? O tipo da porta, todos os acabamentos são definidos naquele caderno. É muito bom. Segue aquele manual e você tem um manualzinho mesmo. Lá, né? Excelente. Aí eu fui, no quarto ano eu era responsável os desenhos arquitetônicos dessa escola que ele fez em São Caetano. Sim. E aí a gente aprende, né? Ou a gente aprende, ou a gente aprende. Foi uma escola. Qual que era o escritório dele? Era o nome dele mesmo? Era Márcio Steff, porque ele foi sempre professor da universidade e ele é engenheiro civil. Então ele me convidou para trabalhar e eu vinha para cá, trabalhava eu e um outro colega meu, o Rodrigo era na parte fazia a parte de desenho elétrico e eu fazia a parte de desenho arquitetônico e ele estrutural. Mas foi muito bom. E aí, você se formou trabalhando nesse escritório? Não, minha história, daí saí, porque daí eu falei, foi ótimo o quarto ano. Aí no quinto ano, falei, gente, eu preciso estudar um pouco de escritório de arquitetura, né? Arquitetura mesmo, né? Design e tal. Exatamente. Aí eu comecei... Porque a escola é, assim, eu já fiz muitas. Cara, mas ela é totalmente quadrada, né? É a sala assim, ó. Geralmente tem sala dos dois lados e um corredorzinho no meio. Então é lindo de fazer o projeto, mas é bem facinho. Isso não, foi bem legal. Só que eu queria ver como é que faz a concepção da criação, né? Isso é legal. Porque ali a gente tinha um caderno de você seguir. O meu foi a concepção. Daí eu peguei, tinha um escritório de arquitetura lá em Taubaté, fui fazer 3 meses de estágio. Aí eu voltei para o estágio de novo, mas aquela hora, né? Já entrou no mercado de trabalho, você já sabia, e eu sou meio ligada no 360, então eu fazia o meu TFG, fazia o estágio no escritório de arquitetura e trabalhava numa construtora em Pinda, isso no quinto ano. Nossa, e dava tempo? Deu. O que você faz das 5 às 8 da manhã, né? Assim? Ai. 8 às 5, você não dorme. Em Pinda? Trabalhava onde em Pinda lá? Consultor em Pinda,
Ai, eu não lembro o nome dela. O nome dela. Beleza. Era muito. Mas também trabalhei na parte de projeto mesmo. Só na parte de projeto mesmo. Legal. Para desenhar. Desenhar. E arquitetura em Taubaté? E arquitetura em Taubaté. Na onde? No escritório, no Manuel Carlos Carvalho. Ó, que legal, hein? Eu fiz estágio com o Manuel Carlos Muito Carvalho. famoso, muito experiente, né? Super, também é outra escola, né? Sim, com certeza. Então, aí o que aconteceu? No final do ano, eu falei, então, no final do 5º ano, já estava com o meu TFG já pronto, foi escolhido para o Ópera Prima, então teve o meu trabalho. O que é o Ópera Prima? É um concurso que tem para todos os estudantes de graduação nacional, entendeu? Então, cada parabéns. escola leva o seu 5 melhores trabalhos e no meu ano foi escolhido. Ó, parabéns, hein? Show de bola. Temos histórias. Maravilhoso aí o projeto. Legal. Aí eu peguei e falei, não, fui, daí eu peguei, saí e eu li, olha que coisa louca, né? As coisas que acontecem na vida da gente. Eu peguei um jornal e estava procurando para trabalhar em algum escritório de arquitetura e tal. E aí, quando eu li, eu vi o nome de uma outra arquiteta, também muito legal lá em Taubaté, que estava precisando de desenhista e tal. Falei, bom, vou tentar, né? Vambora. Quem era? Era a Selma Pena. Essa também foi uma mãezona, nossa, sou super agradecida. Selma Pena. Hoje ela não trabalha mais, hoje ela ficou 30 anos em exercício e agora ela tem a loja. Mas sobrenome aí tem outras pessoas, né? Tem outras pessoas com Pena também. Pena, isso. Que é de Taubaté também. E aí eu sei que eu fui trabalhar com ela e aí foi uma delícia, porque assim, e o mais engraçado é que ela dividia escritório com o meu primeiro estágio, que era o Armando. Sim. Então eu voltei pro mesmo lugar. Que maravilha. É coisa de ciclo, né? Sim. Aí ela falou assim, Viridiana, vem trabalhar comigo e tal. Comecei a estagiar com ela, daí eu falei, me formei. Falei, e agora? Aí ela me falou, não, continua comigo e tal. Maravilha. Eu falei, nossa, e fiquei com ela durante mais 5 anos. Só que assim, ao mesmo tempo ela deixou eu também... Ela é parente, acho que é Patrícia Pena ou Renata Pena? Não tem nada a ver, é só mesmo sobrenome, olha que estranho. Mas deve ser um parente... Não sei. Tia, alguma coisa. Sei lá, mas que eu sei lá, não é não. De Taubaté, quem que é de Taubaté? A Selma é a família Pena Taubaté. Não, então, tem uma arquiteta, Patrícia Pena, né? A Patrícia é, só que eu não sei se eles são florentes, isso eu não sei, acho que eles não são. Elas não são. Legal. Mas daí o que aconteceu? Eu peguei e comecei a trabalhar com ela. Daí era assim, o Armando fazia parte de arquitetura, né? Aprendi muito com ela, porque ela fazia parte de acabamento, que seria a parte de revestimento. Interiores, né? Então, naquela época, interiores, agora... Não tinha interiores, era acabamentos que chamavam. E aí, era muito legal, porque ela não gostava de fazer o design. E eu sempre gostei de design, então ela fazia... Naquele tempo dava mais trabalho ainda, porque você desenhar uma pia ali, maior trampo, detalhar todas as curvinhas e tal, tudo. Na mão, perspectiva à mão, mobiliário, desenho não tinha de gesso, 3D ainda. Não, tava Você fazia no CAD? Como que você fazia? Começando no CAD, eu fiz a transição do nanquim, vegetal, manteiga. Olha, nossa, não vou nem perguntar a idade, hein? Ó, nanquinho. Louco. Nossa. Pensa se alguém sabe o que é aranha hoje. Não sabe, né? Aquelas reguinhas de aranha. Eu escrevi a letrinha ali. Nossa. O CAD veio pra ajudar pra caramba. Nossa, demais, né? Nem fale, você é o que eu digo. E não é um bicho de 7 cabeças, é bem... Imagina. Agora que você tá mexendo ali, que nem falar, né? Delícia. É gostoso, né? Depois você vê o negócio desenhando, você vê o negócio saindo no papel, é muito bom. E maravilha. Aí eu comecei a fazer a parte de interior, entendeu? Aí foi assim, ele fazia arquitetura, ela fazia acabamento e eu fazia interior. E aí assim, já comecei a pegar meus projetos. E aí você começou... Com 5 anos. 5 anos, bastante tempo, hein? Bastante. Legal. Daí, depois de 5 anos, eu comecei a ter o meu escritório próprio. Sim. E aí você falou, preciso montar meu escritório, tal, tudo. Onde vai ser? Vai ser... Não Conta pra gente. Não era em Quiririm? Não é possível. Me conta aí essa história. Daí eu vou abrir aqui na cidade, aqui em Taubaté. Na verdade, a gente daí a Selma mudou de espaço, eu dividi sala com ela. A gente trabalhou muito tempo junto, trabalhamos aqui em São José, no Aquário, aqui em várias obras juntas. E aí depois, aquela coisa de até ficar pronta, a gente volta a trabalhar
trabalho no quarto, né? Põe o computador, põe lá, fica trabalhando em casa. Aí a gente vai na casa de cliente e de repente eu tava lá na Avenida Itália, em Taubaté. Aí o meu escritório foi lá. A Itália onde tem um monte de barzinho ali? Hoje mas sim, a gente pegou essa transição, né? Era nada ali. Então, quando eu fui no meu escritório lá, era 2009, mais ou menos, 2009, 2010. Sim. E aí, agora eu tô no escritório em Queriri, em outro... Eu falei assim, gente, será que vai dar Queriri? Nossa, os clientes aqui de São José amaram. Sim. É pertinho, vai lá, resolve uma calmaria, porque hoje não tem. A Itália hoje não é calma, né? Então. Não é. Mas enfim. Mas aí você já tinha um imóvel da família lá para reformar? Como é que foi? Você mora lá? Não, a gente construiu. Na verdade, a gente construiu. Olha que legal, hein? Construiu pensando. Então deve ser um espaço top, hein? Pô, você não mandou uma foto do escritório? Olha, esquecemos. Tem no site. Tá em reforma. Tá em reforma, estou pintando, estou reformando, estou tocando móvel. Assim, é ciclos. Então a gente tem que estar sempre atualizando, entendeu? Legal. Mas assim que fica pronto, você está convidadíssimo aí. Maravilha. E aí, fala um pouco sobre o seu estilo, os seus projetos, né? Como que você... Um cliente chegou lá para fazer um projeto com a Veridiana. Tem um terreno, ou quero comprar um terreno, como é que funciona? Conta pra gente. Então, na verdade, a gente foi se adaptando a todas como é que eu vou dizer assim, a necessidade de cada cliente, né? Sim. Então a gente tem que olhar bem para eles, fazer um belo de um briefing com eles para poder a gente analisar bem. A gente tem que saber muito bem sobre o terreno, né? Posicionamento do terreno, se tem onde está o pôr do sol, nascer do sol, a topografia é muito importante, até para você não fazer muita coisa assim, aterro, corte, entendeu? Com certeza. Essa movimentação de terra. E aí eles vão lá no escritório. Isso é muito importante. Eu já vi a pessoa pegar uma pirambeira e querer fazer a casa térrea. Nossa, tem que fazer um prédio ali embaixo, né? Exato. Então, tem que encaixar a casa no terreno. Não, tem. E outra, volumetria... É que nem em Campos do Jordão, por exemplo. A volumetria da própria construção vai de acordo com o terreno, entendeu? E aí você tem o custo da obra também. Por estar ali no Quiririm, no meio do caminho, tem muitos projetos para Campos, Santo Antônio do Pinhal? Nossa, graças a Deus eu atendo aqui, São José, São Paulo. É muita parte de... não digo residencial, mas em Campos é muito interior, né? Tem muito prédio, aquela coisa de fazer salão de festa dos próprios prédios antigos, edifícios antigos lá, que tem reforma. É muito gostoso. Eu tenho um parceiro lá de Campos também que ele faz a construção, entra só com acabamento, porque a gente faz acabamento interior, passa a 4, entendeu? Minas, eu fui para Minas. Enfim, a gente vai onde a gente o cliente. Onde contratou, né? Estamos lá, né? Tá tudo bem. Show de bola. E, bom, fiquei sabendo que você dividiu o quarto com a Valéria Costa em Milão. Nossa, conta essa história pra gente aí. Essa história é muito boa. Foi uma premiação? Foi, a gente foi premiada numa loja aqui em Taubaté, aqui em São José, na Decolare, da Thalita, uma belezinha. E aí a gente ganhou, nossa, a gente que maravilha, esperava essa viagem, porque a gente ganhou em 2019 para viajar em 2020. Que aí deu pandemia. Aí entrou a pandemia. Aí entrou a pandemia e a gente ficou, etc. A gente foi viajar em 2022, né? Então, ano passado, a gente estava na feira de Milão, em Salone, e a gente dividiu o quarto. Mas, puta, é muito divertido. São amizades que a gente faz com a arquitetura, que é muito bom. A Valéria é um amor. Não é? Uma amigona. Nossa, conheço a Valéria há muitos anos. Muitos anos mesmo. Certo, já virou uma amizade que virou um familiar ali, entendeu? E aí, essa feira de Milão, tão famosa, conta pra gente como é que é. Muito bom, né? Deve ser enorme, né? Nossa, pavilhão gigante. Esse ano vai estar tendo, né? A gente hoje está tendo a feira lá. E esse ano é voltada para iluminação. O ano passado que a gente foi voltado para a parte de cozinhas, armários, kits, né? Então, todos os lançamentos, tecnologias, como que vai ser, é o mundo inteiro voltado, né, para essa parte de interior. Então, é um aprendizado muito bom. Deve ter gente
do mundo todo lá, né? Para todo lado. Sem dúvida, falando sobre tudo. Sim. Ou seja, não só falando sobre investimento, falando sobre design, falando sobre iluminação, falando sobre tendências de cor. Hoje a arquitetura está muito ligada à moda também, entendeu? Então tem todo um processo. É muito bom. Legal. Vou mostrar aqui uns projetos aqui. Peraí, deixa eu ampliar um pouco a tela aqui. Alguns dos seus projetos, né? E essa casa é uma casa que eu acabei de fazer, linda. Amei. Taubaté? Taubaté, um condomínio em Taubaté. Legal. Ficou uma coisa bem clássica, assim, bem diferente do que tá usando agora. Amei. Aqui uma cozinha, né? É a mesma? É a mesma, interior dela. Legal. Parece uma cozinha americana, né? Elas têm esse estilo assim. Foi bem tendência americana mesmo, estilo de provençal do mobiliário, tipo de iluminação. Essa já é mais contemporânea. Mais moderna, né? Exatamente. Também num outro condomínio em Taubaté. Beleza. É a mesma casa interna, né? Exatamente. Legal. Tudo aberto, integração. Legal. Área gourmet, uma churrasqueira ali, um balcãozinho. Isso aí, essa história é muito legal, porque os dois adoravam cozinhar, tanto o marido quanto a esposa. Então, a cozinha branquinha, mais clarinha dela e a de fora é dele. Sim. Ficou muito legal. Legal. Um banheiro aqui, né? Esse daí é a parte do lavabo, é o lavabo com a pia esculpida. Na época, esse projeto também foi antes da pandemia, já faz uns 4, 5 anos. Ainda tem também a parte de... Estava começando os LEDs, né? A possibilidade de trabalhar com as fitas de LED, entendeu? O banheiro. Tudo mesmo. Isso é uma foto ou é uma imagem? É uma foto. Olha, ficou bem real, né? Então, hoje em dia a gente até confunde, né? Foto com imagem, porque é tão realista. Às vezes um 3D ali, uma renderização. Esse é o maquinário hoje que a gente pode ter dentro dos nossos desenhos, né? Não fazer mais à mão. Sim, fica bem mais reais. Verdade. Aí, esse aí é outro, esse aí pinda também. A cliente falou, eu preciso colocar uma banheira, uma coisa bem assim. Nossa, ficou muito legal esse projeto. A gente ampliou uma reforma e aí a gente conseguiu colocar exatamente o que ela queria dentro do mesmo box, colocando a banheira de imersão. Parece até um filme esse aí, né? Al Capone ali e tal. A cliente também é muito fofa. Ela também, sempre a gente faz a 4 mãos. Então, essa aí é mais moderna. Tá. Esse também é outro. Esse é foto? Também foto. Tudo foto. É tudo foto. Tudo foto. Isso aí é uma área gourmet que eu fiz. Se fosse render algum deles. Lá em Pinda também, de uma cliente médica, amiga minha, muito querida. E aí a gente vai... esse aí é muito gostoso. Essa história é bem legal, é a história dessa loja. É uma loja de moto, né? É uma loja de moto que eu fiz para um cliente lá em Taubaté. Muito tempo. E aí a Suzuki queria um espaço... Triumph lá, né? Para poder... Aí ele escolheu pelo prédio, pela característica do prédio, ficar com a marca Suzuki. Aí ele pegou e trouxe a Suzuki para Taubaté. Legal. Muito bom. Muito bom. Também. Mas ele não tinha a marca ainda, ele construiu a loja e depois conseguiu a... No caso do prédio, foi uma das coisas que a Suzuki conseguiu. Maravilha. Legal, né? Opa! Aí, daí veio aí a gente fez todo... E é legal que foi um retrofit dessa própria loja, entendeu? Então a gente fez um retrofit e conseguiu colocar as 3 marcas, né? A Suzuki... Essa Triumph aqui Bom, eu não sei. Eu sei que a gente tem que entender um pouco de tudo para poder fazer sim. o nosso É outra espaço, marca, né? Não é a Suzuki. Eu acho que ela é importada. Eu sei que eu fui entender. Tem um elevador que a gente subiu a moto para lá. Aquilo é junto com a Land Rover aqui em São José. BMW que legal. ali. E fomos aí, lá tem um mezanino todo cheio de moto, tá vendo? A gente fez todo pensado pra ter Tem um elevador aí, né? Tem um elevador. Se não, pra subir essas motos aí... Não tem jeito. Ai. Muito bom. Essa daí era um consultório de oftalmologia também, de uma belezinha. Um espaço kids aqui, né? Hoje a gente tem que pensar em tudo, né? Nas crianças. Com certeza. E ali é legal, porque a gente... Toda vez que eu faço projeto,
tem que entrar no universo do espaço, Sim. além do universo do que vai ser, né? Você faria um consultório. Legal. E aí a gente pegou características que tem do Braille, então a gente fez um papel, achou um papel de parede que tem a lembrança do Braille. Sim, aqui, né? O logo dela foi meio que pixel, tá vendo? É uma coisa aqui, assim, né? que você vai tendo história. Isso aqui é um papel ou é um quadro? Não, é um quadro que ela fez com a logo dela, tal. A gente desenvolveu a logo junto com uma outra pessoa que é do marketing, né? Que legal. Cores, e assim a gente trabalhou pensando nisso. Show. Olha lá. A outra foto aqui, né? Outro iluminação, ângulo. Exatamente. Legal. E vai. Aí o logo, né? Espaço que tem que ter do café, aí todo esse sofá foi desenho de design, que daí você vem a parte do desenho de imobiliário, né, que é onde eu comecei a trabalhar, porque como eu fazia parte de desenho de imobiliário, eu sempre falo que tem que ser do micro pro macro, né, porque você tem que saber se vai caber a parte do móvel, com certeza, entendeu? Não é do macro pro micro, eu chamo. Sim. E aí a gente fez nesse sofá todo, ele é um baú onde tem toda a parte de almoxarifado, porque é um prédio isso daí, né, então ela guarda toda, e aí eu construí. Aí é o consultório mesmo, né? Legal. Esse é um closet que eu fiz daquela casa, né? Todo pensado em também da cliente, das possibilidades das clientes, enfim. Cada cliente. Eu tô vendo aqui o fundo, mas não, aqui é uma porta de vidro. Uma porta de vidro. Eu falei, nossa, é enorme. Grande. Mas ele tá refletindo ali. Mas é grande, hein? É grande. Bacana. Não é gostoso. Todo mundo fala que é o closet dos sonhos, gente, pensa. Até com essa ilha aí cheia de gavetinha. Muito bom mesmo. Foi muito gostoso trabalhar com ela. Ela é uma querida, veio de Foz também, veio morar em Taubaté. Além da ilha, tem mais gavetinhas aí do lado. Ó. Tem. Maravilha. Pensado em guardar tudo do jeito que o cliente quer. Os banheiros, todo pensando em acabamento, tá vendo? A união de cores, enfim. E essa daí é a casa, o interior da casa, né? Dessa casa que a gente acabou de fazer. Muito legal, hein? Que através, olha que interessante. A churrasqueira tá interna aqui, né? Sim, então, através de pisos e gesso, como a gente chama de projeto luminotécnico, né? Sim, aí você divide os espaços. Dividir o espaço, exatamente. Maravilha. Tudo aberto, né? Tudo aberto. Muito legal. Aqui é um armário, né? É da cozinha lá, americana. Ah, entendi. Aqui é a cozinha e aqui uma área gourmet. Mas eles são integrados aí, né? Tudo integrado. Não tem uma divisão, né? Uma porta. Não tem, só tem a porta que vai e fecha a casa, que vai pra piscina. Muito bom. Olha lá, tá vendo? Desse lado tem outro ângulo também. Bem legal. Muito bom. Mais que é a cozinha, né? Mesmo, ó. Projeto, é o conceito de estar tudo integrado. Hoje é o que todo mundo pede no escritório. E a própria pandemia ajudou, né? A vir conceito olhar. Aberto. Exato. Aquele Irmãos à Obra, né? O cara ia lá e abriu a parede da cozinha. Vinha com a marreta lá, bah! Conceito aberto. Tudo. Olha que legal. A vista todinha para a parte externa da casa. Bem iluminado, né? Cheio de janela. Isso aqui é um apartamento? É um apartamento também lá em Taubaté. Pequeno também, vamos pensar. Uma sacadinha aqui, né? Uma sacadinha que virou um espacinho de café. Rapaz, gourmet. Mas coube coisa aqui, hein? Olha, tem um armário aqui, um ar-condicionado. Gente, quase que uma casa essa sacada. Tem um telão, desce um telão. E aqui, ó, tem um sofazinho aqui. Uma sacada generosa, né? Na verdade, isso que eu falo que é o poder da arquitetura do interior, né? Não tem como. Se você não pensar no interior, tem que dar aconchego, né? Sim. A casa é para as pessoas que vão morar. A gente tem que entrar no universo deles, né? Aí. O partido desse projeto foi esse ano. É o mesmo apartamento? É mais antigo também, é um projeto bem gostoso que eu gosto, porque assim, tem a parte do clássico com contemporâneo, cada um é um... algumas coisas o cliente já devia de ter, né? É o piano. Porque aquele piano ali parece que é do século passado. Você tem que tomar partido do que o cliente quer e... Tem que encaixar esse piano nesse projeto. Exatamente. E para subir o piano no apartamento, ele já estava lá? Foi içado. Ele já estava lá? Não. Içado. Nossa. Sofá içado e assim vai, entendeu? Aqui eu fiz uma cobertura que eu tive que içar um spa. Na onde? Aqui em São José. Mas que lugar de São José? Em frente ao Sunset.
Sei. É de um cliente meu, do pessoal da Foca Imóveis. Você não tem noção como que subiu isso aí. Entendeu? E a gente vai, as loucuras Esse a gente aqui vai é fazendo. apartamento também? É o mesmo É o apartamento. mesmo? Ah, legal. Ao mesmo tempo que você tem lá É um apartamento bem espaçoso, né? eclético também, né? Ao mesmo tempo que você tem uma coisa bem assim, clássica, você tem uma coisa moderna também, né? Uma mesa laranja aí, né? Amarela. Aham. Olha só. Por isso que eu falo. Bem eclético. A gente faz exatamente. Não tem um conceito do espaço. O meu escritório, a gente tenta trabalhar mesmo o que o cliente quer. Não é aquela parte. Quem vai morar são eles, né? Não sou eu. E esse aí agora é a parte corporativa que a gente está trabalhando no escritório também, entendeu? Esse projeto é tão gostoso falar que ele era 5x40 o terreno. Nossa. 5. Não, e é um escritório de contabilidade. E aí, como diz o cliente, assim, a contabilidade não precisa ser... É esse aqui? Nossa, não parece, hein? Exato. Porque tá tão espaçoso aqui dentro. Não, tem 14 que por fora salas. ali, falou, nossa, abriu a porta ali. Isso que eu tô te falando, a arquitetura é tudo, gente. Pensa, a gente tem que pensar num espaço ficou bem legal, né? E quem diz que o escritório de contabilidade... Mas ele tá todo aberto, né? Todo. Aí você vai ver só. As salas tem sala em cima, embaixo, no fundo, e tem um pé direito duplo aqui. Pé direito duplo. Maravilha. Exatamente. Olha lá. Jardim interno. Nossa, que legal, hein? Entendeu? Pé direito duplo. E outra, aquela parte da frente onde tem o Cobogó, é um auditório. Vamos voltar onde ele aqui? Pode voltar. Não volta? Como é que volta aqui? Esse daí, onde tem essa parte todinha, foi a solução de iluminação, entendeu? Com segurança. Então a gente colocou o Cobogó. Eu não tinha entendido. É um auditório aí, entendeu? Né? E aí por dentro tem aí o Cobogó. Em cima é um auditório. As cores são da logo dele. E aí a gente fez toda a parte de iluminação aí. E por dentro tem o vidro, né? Pra poder fechar, etc. Enfim. E é um escritório de contabilidade. E o fundo, ele tem toda essa parte aí de... Muito bonito. E legal que o cliente comprou ideia, né? Bem confortável, né? Isso é. Para um local de trabalho. Dele. Nossa, bem legal. Era legal a proposta dele. Para receber um cliente aí, maravilhoso, hein? Super. E outra, tão bem esse cliente, tão legal, que assim, filial em São Paulo. Legal. Olha lá, a gente fez a cozinha para eles, pensando no conforto do funcionário. Tem que ter todo o conforto de qualquer pessoa dentro do espaço, né? Sim. Daí tem toda a parte externa, porque daí a gente tem que ver a parte que eu venho falando que eu aprendi desde Nossa, mas aí fez milagre nesse terreninho aí. 5x40, tô falando. Mas 40 ele até que é comprido, né? Sim, só que assim... Mas é 5, né? Exatamente, como é que você vai colocar? Fininho. É bem fininho. E outra, mesmo. A gente tem todas as questões de iluminação, ventilação, a taxa de ocupação, entendeu? Então tem a parte... 5 é meio lote, né? Meio lote. Meio lote. Você sabe que aqui em São José, eu não sei lá em Taubaté, antigamente se tinha um terreno de 10, você podia dividir o lote no meio. Agora os novos loteamentos, eles já fazem com 7. Pra quê? 7, 8 terrenos, você não consegue dividir no meio. Não. Então, não tem jeito. Não, a gente tá com um loteamento lá em Quiririm assim. Não tem como dividir. Pode ir lá conhecer. Eu acho que é até bom, porque a casa de meio lote não fica legal. Porque não tem ventilação lateral, entendeu? E o que é interessante nessa área? O pessoal quer colar a divisa e acabou com o imóvel. E o que é interessante você colocar em 7, entendeu? 7, 8, porque assim, você vai dar segurança para quem vai morar, entendeu? E você tem condições de fazer uma casa de 160, 180 metros quadrados, entendeu? Dependendo da taxa de ocupação. Aí eu mesmo... Olha lá, olha o auditório. Aqui é o Cobogó de cima. É o auditório. Até um bonequinho ali. Ele trouxe, mandou fazer. Isso aqui é foto ou é render? Foto. Tudo que tá aí é foto. Cara, é uma sala de reunião, parece uma brinquedoteca aqui. Funcionário. Pode ser. Funcionário fica ali e tal, de boa. Legal. Ele dá treinamento para o pessoal lá de Taubaté, entendeu? Sim. Então tem várias empresas que vão fazer treinamento de contabilidade, como vai ser. Legal. É um cliente muito especial, muito legal. Entendeu? Esse aqui é um cliente daqui de São José. Sim. Também é antigo. Também... Aqui é escritório, não é casa. Aqui é escritório, aqui no Aquários. É um escritório.
Legal. Nossa, grandinho o sofá, hein? Não é tanto não. É Não, que assim, a foto que ficou... não, e que a gente, quando faz interior, a gente sabe colocar a peça certa no lugar certo. Aham, E maravilha. aí, olha só como dá um. E outra, o conforto, né? O trabalho, a gente fica Sim. mais tempo na onde a gente trabalha do que provavelmente em casa, né? Sim. Então, o corporativo ele tem que ser gostoso, tem que ser. Bem espaçoso mesmo. Legal. E assim a gente vai trabalhando. É mesmo. Tá tudo gostoso. Acho que tá repetindo aqui, gente. Maravilha. Nossa, show de bola aí. Parabéns aí pelos seus projetos. Os meus projetos. Isso. De acordo com o que cada cliente pede. Legal. Bom, parabéns pelo seu trabalho aí, conhecer a sua história. Tem uma cara de pimentinha você, hein? Eu? Lá no Quiririm, você devia de tocar o terror lá, né? Quando eu era mais nova. Quiririm, Taubaté, né? É verdade. Já descobri que era rock and roll aqui, já tô combinando com ela pra gente sair aí, numas baladas, ir num show em São Paulo. Pior que todo mundo fala mesmo, que eu tenho uma cara de falar pelos cotovelos, assim, entendeu? Italiano, fala com a mão. Gente fina, pô. Gostei. Bacana, parece que eu te conheço há muitos anos já. Verdade. E música e rock é comigo mesmo. Adoro. Legal. Show de bola. Vou lá tomar um café, né? Um vinhão. Sei lá, a gente vai lá conhecer o Quiririm, bater um papo. Obrigado pela sua presença aí no ManzaCast. Super agradeço. Beleza? Beleza. Pode fazer suas considerações aí pro pessoal. Agradeço de ser convidada, agradeço o pessoal da Polo, que é muitos parceiros nossos, a gente sempre trabalha junto, entendeu? Venho desde a época do Sua Casa em Boas Mãos, que virou Polo, com os mesmos lojistas e vai entrando. Muito bom, muito obrigado mesmo, eu que agradeço. Gratidão. Que isso, prazerzão. Valeu, galera, show de bola, um super podcast aqui. Veri Guarnieri, de Quiririm, ali de Taubaté. Quem quiser contratar a Veri. O escritório é lá em Quiririm mesmo, na loja. A rede social? Isso, é Veridiana Guarnieri. Veridiana Guarnieri no Insta. No Insta, exatamente. Valeu, galera, super podcast de Veridiana Guarnieri. Só procurar ela no Insta, tá bom? Um abraço para todos. Até a próxima. Tchau.